Nesse vídeo, nós vamos falar de mulheres abandonadas na literatura e como que essas vozes aparecem nestas obras que eu selecionei aqui para conversar com vocês, mas que certamente vai fazer com que vocês tirem aí da bagagem de leitor que vocês têm outros exemplos. E eu vou adorar conhecer outros exemplos de livros que tenham a ver com isso aqui, que é o recorte que eu fiz para selecionar estes livros. Vamos começar com o primeiro deles que eu li muitos anos atrás, que é o A Condição Indestrutível de Ter Sido, da escritora gaúcha Helena Terra. Este livro foi publicado pela editora Dublinense no ano de 2013. Então já temos aí 10 anos que essa história me impactou e que Helena ganhou meu coração com este livro. A história gira em torno de uma narradora, que é a personagem, que é uma mulher sem nome, nós não conhecemos o nome dela, e que se relaciona com um homem virtualmente. Então vocês imaginem que legal, é um livro de 10 anos atrás que já estabelecia pra gente aí discussões acerca das relações contemporâneas, das relações virtuais. Então, essa narradora, ela se relaciona com um homem virtualmente, e aí a gente vai ter acesso a vários momentos das conversas entre eles. Ele é um livro curto, tá? É uma história rápida, assim, né? É um livro que você lê numa sentada, tem poucas páginas, inclusive, 78, mas tem uma diagramação bem legal, então é realmente um livro pequeno. A gente vai ter acesso a algumas conversas, então, algumas passagens desse relacionamento que ela estabelece com este homem, até o momento em que eles vão se encontrar. Correndo o risco de dar um spoiler, vou tentar não dar spoiler. O que vai acontecer desse encontro é o que vai gerar nessa personagem essa sensação de abandono. E o legal é que nós vamos ter, então, a perspectiva feminina desse relacionamento enquanto ele nasce no espaço dos blogs e à medida que ele vai se desenvolvendo. Então, tem passagens aqui muito interessantes que nos fazem refletir a respeito da condição feminina, não só nesse, mas nos demais livros, quando ela diz assim: eu, doutrinada desde criança para acolhê-lo, quase não o tolerei. Essas questões que vão aparecendo, que vão mostrando o desenho dessa mulher contemporânea, são muito interessantes, nos remetem a Simone de Beauvoir, com o Segundo Sexo, mas, sobretudo, nos mostra com muita clareza como que a mulher, como que a figura feminina se relaciona com o sofrimento, com uma entrega completa, com desespero, com dor, né? Então, essa perspectiva da condição feminina abordada por estes livros, independente do contexto no qual o relacionamento amoroso nasce, e vocês vão perceber que em cada um dos livros aqui a gente tem questões distintas, vivências distintas das personagens, elas ainda assim acabam nos levando para o mesmo lugar, que é o lugar de sofrimento, que é o lugar de abandono, que é o lugar de uma intensidade e uma entrega que fazem com que a personagem sofra. Bom, outro livro que tem tudo a ver com essa temática é O Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse foi o primeiro livro que eu li da Helena Ferrante. Ele foi muito impactante para mim. Eu lembro que eu li num feriado, eu lembro que eu comecei a ler, assim, sei lá, 2 horas da tarde e fui até a hora que eu terminei. Eu não consegui simplesmente parar nem para comer. Foi um livro de ler numa sentada. Mas esse livro, ele é pesado. Ele não é... Enquanto esse aqui, ele é mais leve, embora trabalhe com uma temática complicada. Então, se, por exemplo, você viveu um relacionamento virtual, amoroso, que tenha gerado em você uma decepção, que tenha gerado em você uma sensação de abandono, esse livro vai dialogar muito e vai mexer com algum gatilho aí, com alguma ferida sua. Mas, independente disso, ele não é um livro que pesa durante a leitura, né? Enquanto que esse aqui, sim, ainda que você não tenha nenhum gatilho despertado por ele e tampouco vivenciado qualquer tipo de situação, tal como descrita aqui. Ainda assim, a Helena Ferrante, ela dá conta de nos puxar para dentro da narrativa de tal maneira que nós nos envolvemos com a dor da personagem, que nós somos, de certa forma, tragados por aquela dor. Então, assim, nosso estômago se revira durante a leitura, porque a gente sofre pra caramba. O livro, ele é escrito com uma linguagem diferente desse aqui, que é uma linguagem leve e fluida. É uma linguagem que se arrasta, que nos arrasta. Ela é pesada. Você não consegue parar de ler, tá?
mas ele não é docinho, ele não é leve, ele não é gostosinho. Ele é um livro denso, ele é um livro cheio de espinhos, assim, sabe? Ele dói. A personagem aqui é a Olga, também é uma narradora em primeira pessoa, então é a Olga que conta a história. Vou ler para vocês o início aqui desse livro da Helena. Uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa. As crianças brigavam, como sempre, no outro cômodo. O cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. Então, notem que a gente tem uma memória, né? O que acontece aqui é a memória da personagem daquele momento em que o marido resolve abandoná-la. E, gente, não tem spoiler nenhum, porque o título do livro é Dias de Abandono. E na terceira linha ela usa a palavra abandono. Então a personagem vai ser abandonada por esse marido. Só que ela não dá conta disso. Ela não dá conta da ida dele embora. Ela não consegue suportar essa ideia. Ela não aceita. Ela é pega desprevenida, né? Ela não esperava que isso pudesse acontecer. Depois ela vai trazendo memórias aí, tentando reconstruir. E essa tentativa de reconstrução dela, não só de compreensão de por que ele foi embora, mas de não suportar essa dor da partida e não suportar que ele tenha ido e tentar lutar contra isso, tudo isso vai acontecendo aqui ao longo da narrativa. E é por isso que é um livro tão pesado, né? Porque você tem uma mulher entrando em parafuso. Você tem uma mulher que não está suportando o abandono, que não está suportando a ida desse homem, desse amor, né? E o mais interessante é que ela se recusa a assumir esse papel de mulher abandonada. Ela tem 2 filhos, tem um cachorro, está sem emprego e de repente está sem marido. Ela se recusa a assumir esse papel, mas ao mesmo tempo ela assume esse papel em todas as instâncias possíveis. Então ela se torna uma pessoa obsessiva, uma pessoa em fúria, sabe? Ela é uma mulher em fúria, ela é uma mulher que está prestes a explodir, né? Uma dinamite. Ela está prestes a implodir e destruir tudo junto ao redor dela. Então, por isso que é uma narrativa assim tão pesada. Outro livro, esse foi o último que eu li, o mais recente, é O Copo Vazio, da Natalia Timmerman. É pela editora Todavia. Eu nem sei se eu falei as editoras dos outros. Falei Dublinense e Biblioteca Azul. Esse da Natalia Timmerman eu conheci esse ano. Ele foi lançado acho que no ano passado. É incrível. Ele me lembrou muito da Helena Terra, por essa pegada mesmo de trazer a questão da contemporaneidade das relações virtuais, porque a personagem desse aqui é a Mirella, e ela vai conhecer esse homem virtualmente, que é o Pedro, ela vai ter um relacionamento com ele e de repente ela é simplesmente abandonada. E ela também não dá conta desse abandono. O livro tem uma escrita muito legal, porque ele tem vozes distintas em cada um dos capítulos, assim, de momentos distintos da narrativa. Então ele faz esses movimentos de passado, de repente você está lá no momento do relacionamento dos dois, acompanhando uma manhã, no primeiro encontro deles, depois você está de volta no presente, que é o do momento do sofrimento da Mirella e dos questionamentos, porque ela não aceita esse sumiço do Pedro, ela não dá conta disso, então ela, né, também vivencia essa dor do abandono e da não compreensão da ida do outro, né? Enfim, ele vai ter essas vozes distintas aqui da narrativa que são muito interessantes. A escrita da Natália, ela também nos pega por conta disso, porque não dá tempo de você criar expectativas, sabe? As expectativas elas são frustradas pro lado bom o tempo inteiro aqui no livro, exatamente porque você nunca sabe o que vai acontecer em seguida, quando você finaliza. Então você vai acompanhando assim, e os capítulos eles são datados exatamente para fazer essa demarcação. Então você tem lá o hoje, aí vai para o outro capítulo antes, aí depois vai para o outro amanhã, aí vai para o outro ontem, enfim, ela vai fazendo essa bagunça, assim, né? Essa ruptura com uma cronologia óbvia na narrativa pra gente. E é legal porque, assim, a gente vai tendo contato com essa narradora, com essa personagem que é a Mirella, nos próprios questionamentos da vivência dessa dor, dela tentar entender se ela não enlouqueceu, se ela estava tão errada assim de não ter enxergado o óbvio antes dele abandoná-la. Então, por exemplo, era tão bom, eu tenho certeza que ele estava lá. A gente sabe quando uma pessoa está lá e quando não está,
não sabe? Então é legal porque ao mesmo tempo em que ela vai fazer a afirmação, quer dizer, a gente sabe quando a pessoa está lá, ela traz o questionamento, porque afinal de contas, o abandono dele, né, o desaparecimento dele, eles trazem exatamente a grande incerteza. E talvez a incerteza seja a grande dor dessas mulheres abandonadas, né? É a incerteza quando você olha para o passado e se questiona, poxa, eu estava tão errado assim eu me relacionar com essa pessoa, né? Eu não enxerguei o óbvio. É a incerteza quando você olha para o presente e essas personagens elas se olham e elas se enxergam e elas se assustam com quem elas são, porque o abandono gera nelas uma resposta, gera nelas uma reação que tampouco elas reconhecem. Elas não conseguem lidar, não é só com a ida do outro, mas é com o si mesmo, né? É com, poxa vida, quem eu sou agora diante dessa ida do outro. Eu não me reconheço aqui nessa mulher que eu tô tendo que lidar com ela. Então, essas mulheres abandonadas, elas se colocam num papel de questionamento a respeito do amor. Por exemplo, a Mirella diz assim: se sou alguém a quem se pode amar, por que Pedro não está aqui? Então, ela sequer consegue gostar de outra pessoa e deixar que outra pessoa goste dela, porque ela não consegue entender por que esse outro que a abandona não gosta. E são questionamentos pesados, né? A metáfora que a Natália coloca aqui, né, que é copo vazio, gente, pô, que sacada. Que sacada o título desse livro. De todos, né? Todos eles têm títulos maravilhosos. E agora, o mais antigo, eu acho, que eu li. Não, também li em 2010. Li em 2010 também, ele é de 2010, uma reedição, mas originalmente me parece que ele sai em 2003, que é o Como Esquecer, Anotações Quase Inglesas, da Miriam Campelo. A Miriam é uma escritora carioca, ela tem 75 anos, ela é uma autora que foi premiada com seu primeiro livro, recebeu um prêmio. Esse aqui é de 2003, com uma reimpressão em 2010. E ele tem várias referências a Emily Brontë, a Virginia Woolf, que é já uma delícia por si só. A personagem aqui desse livro é abandonada pela Antônia. Então aqui é uma relação homossexual feminina. E a Antônia vai, enfim, também deixar a Júlia de um dia para o outro, e a Júlia simplesmente não vai dar conta desse abandono. O título do livro mostra exatamente todo o sofrimento pelo qual passa, toda a via crucis pela qual passa a Júlia, na tentativa de esquecer essa figura da Antônia, que o livro inteiro ela não está presente. A gente não vê a Antônia, a gente não sabe quem é a Antônia, a gente só vê o fantasma da Antônia tomando os dias e os pensamentos da Júlia nesse movimento obsessivo de também não dar conta do abandono, né? Desse relacionamento, desse amor que ela simplesmente não consegue aceitar, não consegue entender, enfim. E aí olha essa passagem aqui que incrível. O mais lancinante nesse estado é o movimento pendular que joga nossa casquinha de nós do amor para o contrário dele. Do contrário dele para o amor, em voltas de redemoinho. Esse oscilar é desmoralizante, pois se contradiz e se desmente sem cessar. E qual é o contrário do amor? No momento presente não é o ódio, embora esse compareça às vezes em estado puro. O contrário do amor é uma constante perplexidade ferida. Você sabe que foi mordido por algo virulento que leva à necrose e à morte. Exausto, debate-se numa armadilha da qual só poderia ser liberto por quem quer vê-lo pelas costas, ou talvez nem assim. O diálogo de ontem transformou-se numa cadeira vazia. Ela me olha distante, rodeada de vácuo. Não tem promessas a fazer. Cara, a escrita da Miriam é fenomenal. Na verdade, assim, vou bater na mesma tecla, porque não à toa escolhi esses 4 livros aqui para compor este exemplo de indicações de leituras para vocês, né? Porque são 4 autoras muito boas. A Helena Ferrante, italiana, e as outras 3 brasileiras, todas elas contemporâneas, e todas elas falando de mulheres abandonadas, mas sobretudo sobre o que é andar nessa areia movediça que é amar. Talvez ser amado.
Fica aí a dica desses 4 livros sobre mulheres abandonadas e sobre amor e o seu contrário, que nem sempre é o ódio. E se você conhece algum livro cuja temática se aproxima dessas ou dialoga com essas, deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você conhece algum desses livros e já passou pela experiência de leitura, conta para mim também o que você achou, tá bom? Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Um acréscimo aqui, já parei de filmar, estava editando, mas resolvi voltar aqui para falar. O livro Como Esquecer, da Miriam Campelo, foi adaptado ao cinema uns anos atrás, com a Ana Paula Arósio fazendo a protagonista. E é um filmaço. Deixo a dica aí pra vocês também. Mas sempre lembrando de ler o livro primeiro. A experiência de leitura, ela é melhor.